noite. Boa Olha, Jeane, já veio noite, falando minha contigo. irmã. E aí, Amém. Graças ao Senhor. amém. Tudo Márcia bem? Félix colocou boa noite, prima. Deve ser sua prima. É. Janeara. Amém, irmãs. Madá, que bom vocês aqui. Minhas irmãs, essas lives são baseadas na Bíblia, em livros espirituais, em palestras, vídeos e num grupo, numa série de vídeos que o Ministério de Mulheres Virtuosas da Região 1 disponibilizou no seu YouTube, o YouTube do Ministério do mmv.r1. Na playlist está Haja fé. Experiências Essenciais para Aprofundar Raízes em Deus. Oi, Chapéu, filho. Amém. E nós estamos vendo aqui várias irmãs que já participaram quando nós apresentamos essas lives, essas experiências essenciais em 2020, e agora nós queremos compartilhar de uma maneira mais aplicada ainda aquele conteúdo. Eu gostaria de convidar agora nossas duas amadas, Jeane, inicialmente, e depois Rafaela, para se apresentarem. Eu já falei que eu sou irmã Rosa, congrego na igreja em Brasília. Então, Jeane, por favor, se apresente. Então, meu nome é Jeane, eu sou natural do Rio Grande do Norte, da cidade de Macaíba. Reúno desde os meus 9 anos de idade. Hoje, atualmente, eu moro em Brasília e sirvo também com as irmãs aqui de Brasília. Sou mãe da Kézia e do Sérgio, tenho 2 crianças, uma de 12 e um de 6. E estamos aqui servindo ao Senhor, ouvindo a voz do Amém. Senhor. Eu, como mãe, Amém. preciso ouvir muito mais essa voz para todos os dias conduzir os meus filhos na presença dele, né? E vamos Amém. que vamos. Rafa, Amém, Senhor Jesus. Meu nome é Rafaela. Em primeiro lugar, eu sou filha de Deus. Congrego desde o meu 1 ano de idade, então tenho 26 anos que eu congrego na vida da igreja. Eu atualmente congrego na igreja em Brasília, mas eu sou de João Pessoa, como diz minha mãe, nós somos E... importadas. E eu sirvo como coordenação do Ministério de Mulheres Virtuosas da região 1, junto com os demais irmãos. E é Amém. isso. amém. E é muito rico, porque essas duas jovens, uma jovem senhora e uma jovem adulta, elas são irmãs que têm uma vida bastante corrida, bem parecida com o viver da maioria de nós, e elas nos ajudarão a conhecer mais, a como ter mais experiências em ouvir a voz do Senhor, no viver do nosso dia a dia, da nossa rotina. Irmã Jeane, irmã Rafaela, agradeço a presença de vocês, a disponibilidade, as orações, o labor de amor, a parceria. E eu gostaria de pedir para a Rafaela fazer uma oração inicial e, em seguida, nós entramos no conteúdo, como ouvir a Deus. Amém. 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 Senhor Jesus. Senhor, graças te Amém. damos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Senhor, Amém. obrigada porque nós podemos ouvir ao Senhor. Senhor, obrigada Amém. porque o Senhor abriu o caminho para que nós possamos nos achegar confiadamente a Ti. Senhor, nesse momento, vem nos aquietar em Tua presença. Senhor, fala Amém. conosco e flui livremente através de nós. Nós contamos com o Amém. Senhor. Nós precisamos de Ti. Amém. 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 Obrigada. Já Amém. iniciando, né, o pontapé da nossa live, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco a respeito do ouvir a Deus. Porque muitas vezes na nossa rotina, nós ouvimos tantas vozes, eu queria ouvir de vocês, assim, o restante, a nossa plateia maravilhosa, nossas irmãs, nossos visitantes, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre ouvir a Deus. Amém. É engraçado, né? Porque desde que nós nascemos, nós ouvimos, né? Se você parar para pensar, é uma coisa que é tão automática que quando me perguntam, nossa, ouvir, né? Quando eu parei para meditar a respeito disso, eu fiquei pensando, o que é ouvir, né? De maneira teórica, o que seria ouvir? E aí eu fui dar uma olhada no dicionário, o que significa a palavra ouvir. E o dicionário fala que ouvir é ter uma sensibilidade, é ter uma percepção do movimento, que no caso da fisiologia do corpo humano,
é um movimento de ondas, né? Que geram os sons ambientes, de voz e tudo mais. E aí, eu ponderando diante do Senhor, eu vi que é possível fazer um paralelo muito prático com a nossa vida espiritual a respeito disso, né? Porque o Amém. Senhor, ele nos deu nos deu um órgão espiritual, né? Ele nos deu o Espírito, por meio do qual nós podemos Amém. ouvi-lo, nós podemos perceber o seu movimento em nós e fora de nós também, né? Então, eu acho que isso ficou muito prático na minha experiência, né? Saber que o ouvir é ter essa sensibilidade, essa percepção do movimento do Senhor, do Espírito Santo, né? Amém. 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 Já nos quiser contribuir em relação a É, isso. existem várias maneiras da gente ouvir o Senhor hoje, né? Deus é espírito, né? E Amém. dentro de nós existe algo que foi Deus quem colocou. Foi Deus que colocou o espírito em nós, né? E por meio Amém. desse espírito, hoje nós podemos contatar Deus de várias maneiras, nós podemos ouvir. Seja por meio de uma palavra ministrada, né? Seja por meio do alimento diário, seja por meio da leitura bíblica, seja por meio até mesmo de um hino, né? Eu gosto muito de desfrutar da letra do hino. Então, quando eu estou cantando, eu não apenas estou cantando, eu procuro entender a letra, eu procuro entrar na letra, no conteúdo da letra, né? E dentre tantas outras coisas, né? Às vezes, ouvir Deus também é algo íntimo. Eu não preciso estar fazendo nada, simplesmente eu sinto que Deus está falando comigo. Tem um Amém. versículo que eu tenho ele na minha oração, né? Seja a paz de Cristo. Então, ouvir a Amém. Deus também é sentir a paz. Amém. Quando eu estou em Amém. paz e na paz, eu estou ouvindo o Senhor, né? Amém. 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 Vocês falaram a respeito de ouvir, né? Que nós temos o órgão especial. Deus é espírito, e para ouvir Deus nós precisamos ouvir pelo espírito. Mas como é essa voz? Vocês conseguem ouvir a minha voz agora? Mas como eu consigo ter essa percepção de qual é a voz de Deus? Como eu vou conseguir saber? Eu queria, como Deus fala, né? Como ele fala para eu poder ouvir? Se vocês puderem até ajudar a discorrer um pouco sobre isso. Nessas horas, a gente dá graças a Deus, porque além do Espírito, nós temos a Bíblia, né? E quando Amém. nós Amém. olhamos de Gênesis a Apocalipse, eu queria destacar 4 maneiras principais que o Senhor usa ao longo da Bíblia para tornar claro como que é a sua voz, né? A primeira maneira é através da natureza, né? E aí tem aquele versículo que fala que a natureza expressa a glória de Deus. Amém. Mas de uma maneira mais prática, mais real, nós temos vários exemplos ao longo da Bíblia que o Senhor usou a natureza para ser a sua Uhum. voz. Nós temos a mula de Balaão, que está lá em Números 22. Nós temos a Uhum. sarça ardente, que está lá em Êxodo 3. Nós temos a brisa suave, que está lá em 1 Reis 19. Então, todas essas coisas, elas fazem com que o nosso coração se volte e pense no Criador. Pense naquilo que Uhum. ele está falando, na sua glória, no seu poder, na sua majestade, na sua grandiosidade, que estão Amém. expressas pelas coisas dos elementos naturais, né? Quem nunca parou para ver um pôr do sol e se pegou refletindo ou fazendo uma oração no coração, né? Então, essas Uhum. coisas nos ajudam também. É uma maneira do Senhor falar conosco a respeito dele Amém. mesmo, da sua natureza, né? Aí a segunda coisa é a Bíblia. A Amém. Bíblia, ela fala mais material, mais material que isso aqui, né? Só 2 Verdade. dias. Então, a Bíblia é uma das maneiras mais claras e mais diretas que o Senhor tem para falar com o seu povo, né? Nós temos também o Amém. Filho, que lá em Hebreus 1:2 fala que hoje, né, nessa era da graça, o Senhor usa Jesus, usa o seu Filho para falar ao seu povo. Amém. E por último, nós temos a revelação, né? Porque é a Bíblia junto com a inspiração, junto com o ponto de vista que Deus tem de ver aquilo que está em sua palavra, né? Quantas Amém. vezes a gente já lê um versículo e de repente o versículo se faz novo, né? Algo que a gente não tinha tocado, não percebido. Todas essas coisas são exemplos claros do falar de Deus, né? Que eu Amém. brinco muito que a revelação ele anda de mão dadas com a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é a maneira que Deus vê as coisas. E quando ele Amém. entrega Amém. essa maneira aos homens, ele se revela, né? Ele revela a sua voz, Amém. ele revela aquilo que ele é.
né? E o que que ele quer através das situações e das pessoas, né? Amém. De forma prática, ouvir o Senhor, existe, se a gente parar aqui, existe vários exemplos, né? Como mãe, como esposa, a gente olha para aquela pessoa que é mais íntima, a gente sabe o que estão pensando, né? Eu olho para o meu marido, dependendo da situação, eu sei o que ele está pensando. Eu olho para os meus filhos, às vezes não precisa eles dizer nada, simplesmente pelo vínculo que existe entre nós, pela intimidade, Amém. eu sei o que eles estão passando. Com Deus não é diferente. Deus é uma pessoa viva, como a Rafa falou, Amém. né? Hoje, dentre tantas características que ela usou aí, dentre tantos exemplos, nós temos a Bíblia. E a Bíblia é o falar de Deus, Amém. né? Amém. Quando a gente vai para a Bíblia e a gente tem um coração de conhecer a Deus, de conhecê-lo mais e mais, ele simplesmente fala conosco, né? A Bíblia é o Amém. sopro de Deus, né? Então, quando eu Amém. vejo a Bíblia com esses olhos, eu começo a amar a Bíblia, eu passo a amar cada versículo, a amar cada história que é contada, seja positiva, seja negativa. Se é positiva, é para o meu crescimento. Amém. Se é negativa, é para eu ficar atenta e também é para o meu crescimento. Sim. Então, eu vejo assim que a maneira de ouvir o falar de Deus é intimidade. Amém. Quanto mais você se abre para Ele, mais Ele fala para você. Já houve vários exemplos de eu pensar em fazer alguma coisa e eu parar e orar um pouco. Aí, quando é na hora de eu fazer, aquela coisa diz, não faça. E eu prefiro obedecer. Aí, lá na frente, eu Amém. percebo, poxa, que salvação. Amém. Então, ouvir falar de Deus é intimidade com Deus. É você se Amém. abrir Amém. para Ele. É você diariamente ter um Amém. viver. Você não precisa se trancar num quarto para se abrir para Deus. No seu dia a dia, você fazendo qualquer coisa, você pode estar simplesmente se abrindo para Ele. Deus, olha, eu estou aqui. Eu preciso te Amém. ouvir. E Ele vem e fala com você. Intimidade. Nós Amém. temos um quarto Eu, dentro de nós, né? Isso. Nós amém. temos um quarto Eu dentro de vejo nós. muito, eu vejo muito assim, em relação à questão de como Deus se expressa, de como ele fala, em relação vocês estão me ouvindo? Então, Sim. sim. Em relação à palavra, né? Rafa e Genanes falaram, né? Que o Senhor, ele fala a palavra. A palavra é o próprio Senhor. É a Uhum. herança que o Senhor deixou aqui para nós na terra. E em nenhum momento da nossa vida, essa voz interior vai contradizer o que está na palavra. Verdade. Verdade. Nunca a voz de Deus vai pedir para você fazer algo que não esteja embasado na palavra. Amém. Isso Amém. já é uma dica, para falar, olha, eu estou ouvindo, eu estou com esse sentimento. Será que é do Senhor? Por conhecer a palavra, por ter intimidade com o Senhor, eu vou ter mais clareza de que aquela voz é ou não do Senhor. Isso Amém. é muito importante reforçar, né? Tá lendo a palavra, tá fazendo imersão na palavra, orar a palavra, louvar com o conteúdo da palavra. E tanto para ouvir a voz, para reconhecer a voz de Deus, eu também preciso saber da maneira adequada. Qual é a maneira adequada? Como eu posso, de uma maneira prática, abrir espaço para ouvir a voz de Deus? Como eu posso ouvir a voz de Deus adequadamente? Tem um. Eu pergunto para vocês, né? Como as irmãs que estão escutando essa live, as irmãs que escutarão no futuro, como elas saberão que estão ouvindo a voz de Deus adequadamente? Quais seriam as orientações que vocês poderiam deixar para nós? Tem um versículo que eu gosto muito desse versículo, que está lá em 2 Coríntios 3:16. Eu vou ler para vocês. Fala assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu Amém. lhe é retirado. Amém. Na minha experiência prática, eu percebo que a maneira mais adequada de ouvir ao Senhor no meu dia a dia é convertendo o meu coração ao Senhor. Como assim? Amém.
Eu sou uma pessoa muito acelerada. Acho que algumas irmãs que estão aqui conosco já me viram servindo no encontro de mulheres virtuosas. Então, eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito resolver tal. E isso é um reflexo dos meus pensamentos. Os meus pensamentos, eles são muito acelerados. Os meus sentimentos, eles são muito rápidos. Eu vou de 0 a 100 muito rápido. E quando eu olho para esse versículo, do coração se converter ao Senhor, eu vejo o Senhor me convidando para colocar os meus pensamentos, os meus sentimentos e a minha vontade centrados nele, né? Voltar toda a Amém. atenção do meu ser nele. É um se aquete, minha filha. Né? Volte o seu pensamento acelerado, os seus sentimentos intensos para mim. Então, acho que a chave para ouvir adequadamente ao Senhor é converter, é fazer, a Amém. gente tem que fazer de maneira ativa, né? A gente tem que ter a atitude de fazer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades se converterem ao Senhor. Porque Amém. o véu ser retirado é uma consequência, né? E o que que é esse véu? Esse véu é justamente a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, a minha maneira de querer, que são independentes do Senhor. Então, a partir do momento que eu faço essa dinâmica de voltar essas coisas ao Senhor, elas vão ser removidas para que eu possa ouvi-lo de maneira adequada, né? Amém. Amém. Essa questão que a Rafa falou é bem interessante, né? Porque eu conheço muita gente que quando a gente vai falar que somos cristãos, né? Que nós cremos em Deus, as pessoas já têm aquela visão, algumas pessoas já têm aquela visão que você é perfeita, né? Você é santa. E no dia a dia a gente vê que Deus não chamou pessoas perfeitas. Deus chamou pessoas imperfeitas para Ele diariamente ir trabalhando na humanidade. Amém. Então, quando eu paro e olho para a minha situação, às vezes eu digo, Senhor, por que que o Senhor me escolheu? Porque eu não merecia, Senhor, eu sou tão imperfeita. Mas o lindo disso é que Deus ele quer transformar o homem e a mulher de acordo com tudo que ele é. Mas ele não quer nada Amém. forçado do homem. Ele não quer nada forçado. Então, esse falar simplesmente é algo constante. À medida, como a Rafa falou, à medida que eu permito que o véu seja retirado, Deus vai mudando um pouco. E Amém. depois, Deus vai mudando de novo. Não é de uma vez por todas que esse véu é retirado. É diariamente. É Ou seja, verdade. para nós Amém. cristãos que cremos no Senhor, nós cremos que um dia o Senhor vai voltar e vai levar os seus Amém. Uhum. vencedores. E nós também queremos estar inclusa nesses grupo de vencedores. Amém. Mas Amém. eu preciso ser vencedora hoje. Hoje. Amém. Essas imperfeições, eu preciso permitir que o Senhor fale para mim. É muito prático, assim, às vezes. Por exemplo, você está muito bem, aí de repente você faz algo e você mesmo não sente paz. Você mesmo sente que não foi legal. Você sente, todos nós temos consciência. E quando você vai ao Senhor, quando você vai com esse coração aberto para o Senhor claramente fala para você: você errou nisso. Você errou naquela situação com aquela irmã, você errou naquela situação. Aí, imediatamente, você tem como mudar esse quadro. Quando eu percebo, da maneira como o Senhor fala, quando eu percebo que eu errei e eu vou lá e peço perdão, o Senhor ele está moldando um pouco. Então, eu vejo assim que esse Amém. falar do Senhor é algo prático na minha pessoa, não é nas pessoas de fora, é para mim. O falar do Sim. Senhor precisa ser Amém. algo presente para mim. Amém. Por meio do meu viver, as pessoas vão ver diferença, né? Amém. 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 E Amém. é tão rico porque o nosso ouvido espiritual, ele precisa, primeiro ele precisa ser acionado. Então, só escuta Deus quem é filho de Deus, Uhum. porque Verdade. precisa ter o Espírito, né? Precisa receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E eu encorajo você que está nos escutando a visitar as nossas outras lives, que falam bastante a respeito disso, de como se Amém. tornar filhas de Deus, filhos e filhas de Deus. Uhum. E uma vez que eu tenha esse ouvido apto para ouvir o Senhor, o meu coração, como o Rafa comentou, o meu coração, ele vai se inclinar, mas o meu coração, ele precisa ter uma disposição para Amém. querer ouvir o falar do Senhor. Isso Não mesmo. tem como eu esperar que Deus fale, mas se o meu coração não acredita. Eu quero que Rafael fale comigo,
ao mesmo tempo, eu não acredito que ela vai falar comigo. Não é coerente. Eu preciso ter fé, que Amém. o meu coração precisa ter fé que Jesus vai falar comigo, porque Ele quer falar conosco. Anteriormente, o homem foi criado para manter contato com Deus direto, mas essa Uhum. conexão foi rompida. E por Uhum. meio de inclinar o coração para o Senhor, de recebê-lo como seu Senhor e Salvador, nós podemos ouvir a voz do Pai. Porque Amém. se a minha mãe falar onde eu estiver, eu vou reconhecer a voz dela. Eu não, tem um versículo de João, João 10:27, diz que as ovelhas escutam a voz do seu pastor, porque elas reconhecem a voz dele. Nós somos ovelhas do aprisco de Cristo, e nós Amém. somos aquelas que reconhecemos a voz dele, porque nós sabemos que quando ele fala, por causa da intimidade que temos com ele, do conhecimento da palavra. E Isso. existe uma outra questão que dificulta que nós escutemos a voz do Senhor. E eu gostaria de ler com vocês Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, Amém. para que não ouçam. Então, não Uhum. é apenas lidar com o que o meu coração quer, é também lidar com as nossas atitudes pecaminosas. Se nós temos Isso. um viver pecaminoso, não tem como ouvir a voz do Senhor, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É Então, verdade. amada, você que está escutando, coloque isso no seu coração, reflita, Amém. fala para o Senhor, pede luz para saber se existe algo que está abarrando que o seu ouvido ouça a voz do Senhor. Pode ser preguiça espiritual, pode ser desconhecimento da palavra dele, e pode ser pecado. Mais à Uhum. frente, eu vou trazer alguns exemplos, e as irmãs também, mas guardem isso no coração. Nem sempre é pecado, às vezes é preguiça de buscar o Senhor. Mas a Verdade. hora que você colocar o seu coração em buscar o Senhor, imediatamente ele vai dizer: A minha filha está me chamando, porque Deus Amém. é amor. Amém. 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 E eu gostaria de saber, assim, Rafaela, Jeane tem nós somos do mesmo grupo familiar, nós conhecemos bastante, somos amigas, e eu sei que Jeanes tem uma vida muito puxada, como mãe de uma criança, um adolescente, esposa, cuida de casa, trabalha também, serve as crianças, serve as mulheres, até a gente cansa de falar da vida agitada dela. E Rafa, ela estuda, ela serve as mulheres, ela ama trabalhar, ama estudar, ama fazer visitas. Então, são duas mulheres que estão aqui que têm um viver agitado. Quando nós temos um viver agitado, nós realmente temos dificuldades para aquietar e ouvir a voz do Senhor. E eu gostaria que vocês compartilhassem conosco e com quem está nos escutando, o que vocês fazem para aquietar e poder ouvir a voz do Senhor numa rotina tão agitada como a que vocês têm. Vai lá, Gil, eu te dou a primogenitura aí. Ai, Jesus. É prioridade. Primeiro que tudo, a minha comunhão com o Senhor precisa ser prioridade na minha vida. Amém. Independente de horário. Eu me acordo, por exemplo, às 5:30 da manhã. E às vezes eu vou até 11, meia-noite. Às vezes tem umas reuniões especiais, né, Dona Rosa? Do serviço de mulheres, que a gente chega em casa um pouco tarde. Mas a minha comunhão com o Senhor precisa ser prioridade na minha vida. Eu preciso perceber que a minha comunhão com o Senhor é a linha, aonde vai dar a minha liga com os meus filhos, é onde vai dar a minha sustentabilidade no meu casamento, na minha família,
no meu viver de igrejar, no meu viver de servir, eu não posso servir de qualquer maneira. Eu preciso servir aquilo que o Senhor tem dado para mim. Então, assim, de fato, separar um horário não é fácil, não é fácil, mas é uma questão de prioridade. Se eu não posso de manhã, isso do jeito que eu vejo, do jeito que você precisa se alimentar fisicamente, você precisa se alimentar espiritualmente. Então, quando eu tenho esse desespero, quando eu tenho essa visão, a minha vida ela muda. Amém. Por quê? Porque o meu tempo eu posso estabelecer, mas eu posso separar aquele tempo para o Senhor. Ele é digno, né? Amém. Ele é digno. Ele é digno do meu tempo. E na correria, por exemplo, tem vezes que não dá tanto tempo. Mas, como eu falei lá no início, eu gosto muito de ouvir hino, eu gosto muito de ver a letra do hino. Então, às vezes, na minha correria, eu procuro ler todos os dias, eu procuro me alimentar espiritualmente, mas, assim, existem momentos, até com relação a serviços, que a gente precisa ter uma comunhão mais intensa com o Senhor. E não dá para você separar, eu, como isso tudo aí que a Rosa falou, não posso separar 2, 3 horas, não tenho tempo. Mas, assim, eu posso separar 30 minutos a 1 hora para ler o alimento diário, ler a Bíblia, orar um pouco. E durante o meu resto de dia, eu posso ouvir um hino e orar em cima do que eu estou ouvindo. Por que não? Eu posso ouvir uma mensagem e posso orar em cima também do que eu estou ouvindo. Eu posso ler um versículo, eu posso orar ler aquele versículo. Então, essa questão, assim, tem que ter prioridade, tem que ter intimidade, tem que... Você precisa ir trabalhar, você precisa cumprir horário, né? E o nosso Deus não é digno disso aí, irmãs? Gente, ele é digno. Ele é digno da nossa atenção, do nosso tempo. Nem que seja... Não precisa você estabelecer 1 hora. Às vezes eu falo para a Kézia, né? A Kézia tem 12 anos. Kézia, vai ler a Bíblia. Não precisa você ler um capítulo. Você pode ler alguns versículos começando. Depois isso vai ser constituído dentro de você, que você vai ver que 1 versículo, 2, 5 versículos é pouco. Você precisa ler um capítulo. Depois você precisa ler mais. E vai estendendo. Né? É verdade. Amém. Na minha experiência, eu acho que existem 2 coisas que me ajudam bastante. A primeira é que, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sempre estou pensando na minha programação à frente. E isso é até um exercício que o Senhor tem feito eu fazer, né? Então, geralmente eu acordo, eu preparo as coisas para ir para o meu trabalho, para a minha faculdade, e eu me programo para chegar lá antes de todo mundo. E eu faço isso de maneira intencional. Às vezes até minha mãe fica preocupada que eu saio de casa muito cedo, quando dependendo da época em Brasília ainda está um pouco escuro, que é inverno, por exemplo. E quando eu chego até chegar no trabalho, eu vou ouvindo música. O que também é um motivo de grande desespero. A minha mãe, que às vezes eu ia de ônibus, né? E eu ia de fone de ouvido. E minha mãe ficava resmungando comigo. Tipo, você fica desatenta. Mas esse momento foi uma coisa que eu aprendi nas reuniões da igreja. Os hinos, eles vão amolecendo o nosso coração. Eles vão tirando aquela camada de poeira, aquela crosta da noite, do dia anterior, que às vezes eu dormi no meio de uma oração. E ele vai lavando. Amém. Então, quando eu chego na minha faculdade, no meu trabalho, antes de todo mundo, no meu caso, do laboratório chegar, eu tenho pelo menos ali uns 30, 40 minutos onde eu estou sozinha. E aí, depois de todo esse período de translado até a universidade, ouvindo, louvando, orando ao Senhor através dos hinos, eu já chego um pouco vazia. Então, eu já tenho mais facilidade de sossegar e ter contato com a palavra, com o livro espiritual, nesse intervalo, enquanto o resto da equipe não chega para a gente começar o corre-corre do dia, né? Então, esse esvaziar e esse encher ajuda, porque ao mesmo tempo que os hinos vão me lavando, eles também vão enchendo o meu depósito. Amém. E aí, quando tá ali no corre-corre do dia, porque eu não tenho tempo para, tipo assim, na hora do almoço eu vou parar e ler a Bíblia. Geralmente eu almoço no intervalo do experimento de 30, 40 minutos e já tenho que voltar correndo para terminar. Mas aquele hino que eu ouvi de manhã, aquele versículo que eu li de manhã, o Senhor consegue lançar a mão e trazer num momento onde eu preciso tomar uma decisão, onde eu preciso resolver um desentendimento, alguma coisa mais rápida, né? Então é ter o depósito cheio. E quando eu estou muito agitada assim, eu também percebo que o confessar me ajuda.
E é engraçado porque durante muitos anos eu pensei que o confessar era só diz respeito a pecado, né? Tipo, eu pequei contra o Senhor, eu cometi um erro. Mas aí quando eu fui aprofundar os estudos a respeito dessa prática do confessar, o Senhor me mostrou que o confessar é falar toda a verdade a respeito de algo ou alguém para Ele. Então, às vezes eu estou com um pensamento muito acelerado, eu falo, Senhor, eu preciso te falar toda a verdade sobre esse meu pensamento para conseguir Amém. esvaziar. E depois que eu conseguir esvaziar, aí o Senhor consegue espaço, né, para continuar falando, continuar enchendo. Então, essas coisas têm me ajudado ao longo da minha caminhada cristã, né, desde que o Senhor me ganhou. Amém. Amém. Tem um versículo que muitas irmãs que estão aqui vão reconhecer. O Salmo 5:3 diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha Amém. voz. De Amém. manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O nosso devocional, a introdução dele tem falando assim que se levantar, antes de Antes qualquer de outra qualquer outra coisa, coisa, façam a Amém. faça uma respiração da respiração da vida, vida Amém. invocando profundamente profundamente. o Oh, nome do Senhor. Senhor Jesus. Amém. E quando eu tenho esse versículo que diz de manhã, ouves a minha voz, porque o Senhor, ele deseja ouvir a nossa voz. Amém. Um dos momentos, uma das estratégias que eu uso para me aquietar, assim, eu já até compartilhei em outras lives de eventos, quando eu já acordo chamando por Jesus. Eu já acordo, Amém. ó Senhor Jesus. Isso já me ajuda a lembrar quem eu sou, que eu sou uma humana, filha de Deus. Então, Amém. essa é uma estratégia, irmãs, que me resgata muito rapidamente, antes que eu comece a minha rotina acelerada do dia. Então, uma das estratégias, baseada mesmo nessa palavra, baseada na palavra, Salmo 5, versículo 3, é logo de manhã cedo invocar o nome do Senhor. Invoca Amém. o Senhor, faz um devocional, faz uma oração, usa alguma estratégia espiritual. Porque eu sei, por exemplo, eu conheço uma irmã que ela tem problema de visão, então logo cedo ela não consegue ler, mas ela consegue orar, ela consegue louvar. Então nós precisamos tocar naquilo, em todas as ferramentas espirituais que o Senhor tem deixado para nós. A Amém. imersão na palavra, pegar Amém. versículos da Isso palavra mesmo. e ler e buscar tocar no Espírito do Senhor nesses versículos, isso nos aquieta e isso me aquieta. Uma Amém. outra estratégia, a Rafa vai morrer de rir. Eu amo cantar, mas todo mundo sabe que eu não sei cantar e a minha voz é péssima. Mas louvar, cantar para o Senhor, louvar, Amém. aquieta a minha mente, e como Isso. elas falaram, né? Amolece o meu coração. E como os hinos que eu gosto de desfrutar, eles têm conteúdo de palavra, isso vai fazendo com que a minha mente desacelere, e mesmo na rotina corrida, eu consiga viver, até alguém colocou aqui no chat, viver com os olhos postos no céu. Eu Amém. posso ter um viver humano normal, vivendo na Verdade. presença de Deus. Eu também Amém. posso viver sem estar na presença de Deus, mas o ideal é que eu, como cristã, tenha esse viver. Amém. Amém. E por isso que é tão importante conhecer estratégias. Isso que as irmãs falaram, Jeanes e Rafa, são estratégias simples, irmãos. O nosso Senhor é tão simples. Verdade. Ele deixa tudo muito acessível para que eu e vocês, para que nós não percamos tempo, para que o nosso coração esteja constantemente conectado com o Espírito Santo. Amém. E aí, aproveitando que eu falei sobre estar conectado com o Espírito Santo, eu gostaria que vocês duas contassem uma experiência recente de ter escutado a voz do Senhor. E aí, Ju, quem começa?
Ai, Jesus. Eu vou, São eu tantas. vou contar a minha. Tá Eu bom, vou contar a Tá. minha. E aí, como eu peguei vocês assim no pulo, recentemente eu fui convidada para falar para mulheres em uma localidade. E eu não sabia por onde começar a preparar a sinopse, né? O roteiro da palavra. Tem outra coisa, tem uma outra experiência que eu escuto bastante o Senhor falar comigo, lavando louça. Também. A Eu unção gosto da muito de lavar a faxina louça. sempre funciona. Eu gosto de lavar a louça escutando o hino. E eu naturalmente gosto de lavar a louça. E nesse dia eu estava lavando louça e conversando com o Senhor, Senhor. Eu, eu preciso preparar essa mensagem. Eu tenho o sentimento das irmãs, elas passaram o assunto, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei como o Senhor quer que eu coloque isso para as irmãs. E o Senhor falou no meu coração, por onde Ele queria que eu começasse. E foi tão doce, sabe, irmãs? É tão doce. O Senhor tem uma forma especial de falar para cada uma de nós. Ele sabe como falar com Rafa, com Amém. Jeane. Amém. Amém. A irmã colocou aqui, estou lavando louça e escutando hinos. Isso mesmo, escutando a live. Amém. Amém. Isso mesmo. É no nosso dia a dia. O Senhor quer falar conosco todo o tempo. Então, agora eu Amém. vou devolver para vocês contarem uma experiência de vocês a respeito de ouvir a voz do Senhor. Teve uma irmã que colocou É, aqui também, ó, que dirige, lavando louça e E dirigindo, que ela escuta dirigindo. a voz do Senhor. Uhum. amém. Eu vou contar a experiência literalmente mais recente que eu tive, acabando de sair do forno. Essa semana, esses últimos 15 dias, eu tô em pós-operatório, né? Eu fiz uma cirurgia grande, na boca, inclusive. Ainda está Estou aqui inchadinha. pela misericórdia do Senhor, por isso que a carinha tá um pouco maior. E existiam algumas etapas que precisavam ser cumpridas nesse pós-operatório. E não aconteceram como nós estávamos planejando. Então, foi bem difícil. E eu lembro que no começo dessa situação, quando a gente soube que eu ia precisar fazer uma cirurgia, eu consagrei essa situação ao Senhor. E assim, eu fiquei em paz, né? Depois do susto, eu fiquei em paz, minha mãe ficou em paz. Mas aí o tempo foi passando e o negócio foi enrolando, enrolando, e o negócio não fluía. E teve um momento que aquilo começou a me dar muita angústia. E aí eu fui orar ao Senhor e eu lembrei de um testemunho que a minha mãe me deu há muitos anos. Acho que ela nem vai lembrar disso quando eu era bem mais nova. Ela sempre me falou: o Senhor, ele nunca vai contradizer a palavra dos pais, a palavra da igreja, Verdade. a unção e as Isso. circunstâncias. Então, essas coisas costumam dar sinais, dar pistas, né? Da vontade do Senhor. E todas essas coisas começaram a ir contra uma das etapas do tratamento que eu precisava fazer. Eu tive um pensamento que disse, não é para você fazer essa etapa do tratamento. A minha mãe também teve o mesmo sentimento, a minha família, né, que eu estou na casa da minha avó, também teve o sentimento. As circunstâncias se fecharam de uma maneira que não tinha explicação, ninguém conseguia entender o que tinha acontecido, né? E orando ao Senhor, o Senhor me lembrou dessas questões que minha mãe falou. E eu senti paz. E quando foi na consulta de retorno que eu precisava fazer essa segunda etapa do procedimento, uma das cirurgiãs virou para mim e falou: olha, eu não vou conseguir fazer isso. Mas se eu precisasse fazer, a gente ia precisar gerar um dano em você para a longo prazo corrigir esse dano inerente à cirurgia. Então, o Senhor, ele fechou, né? E isso também é uma maneira prática que eu vi do Senhor falar comigo. Porque se fosse só a minha parte, tipo assim, depois do susto, depois do tumulto das situações, eu fiquei em paz. Eu ia ficar, será que é isso mesmo? Será de onde vem essa paz, né? Vamos aprofundar isso aqui. Mas quando ele trouxe a situação de alguns irmãos do grupo familiar, gente, grupo familiar é salvação, né? Eles estão ali na Amém. frente de batalha junto conosco, né? Os irmãos orando também não sentiram paz, a minha família não sentiu paz e as situações fecharam.
eu vi claramente a multiforme sabedoria de Deus sendo expressa, Amém. né? Então eu percebi Amém. que é isso, é estar sensível e não esquecer das nossas orações, né? Porque às vezes a gente ora e esquece que orou, né? O Senhor está respondendo e a gente não sabe que o Senhor está respondendo porque a gente esqueceu. Mas quando a gente tem essa percepção, esse olhar atento, qualquer movimento do Senhor se torna claro, né? Então Amém. é ter essa seriedade da atenção, né? Aquilo que eu estou orando e aos movimentos do Senhor com relação a essas coisas, né? Então foi muito prático, muito real para mim, assim, né? Amém. Uhum. Tem uma história na Bíblia que deixa isso muito claro, né? A Ana, ela descia a Jerusalém várias vezes e pedia por um filho, né? Ela via a necessidade dela. Mas quando ela viu que não tinha mais sacerdotes ali para conduzir o povo, ela começou a orar pelo interesse de Deus. Foi quando ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, né? Eu te darei. E quando ela orou dessa maneira, ela deixou de perceber a necessidade dela e começou a perceber a necessidade de Deus. Deus honrou ela. Amém. Ela simplesmente engravidou e veio Samuel, que houve uma mudança. Quando a gente lê o Antigo Testamento, Samuel, houve uma mudança ali. E hoje na nossa vida não é diferente, né? Como a Rosa falou, nós servimos e eu louvo o Senhor por eu ter esse coração e peço ao Senhor com toda a humildade, Senhor, me conduza nessa situação, sempre tendo o Amém. coração de servir aos irmãos, servir a igreja, porque primeiro eu estou servindo ao Senhor. Amém. E essa experiência que a Rosa teve, várias orações minhas, eu louvo o Senhor, várias orações minhas são respondidas. Amém. E esses dias, a semana passada, nós tivemos uma reunião com as irmãs aqui em Brasília, e algumas irmãs pediram para eu falar uma palavra, uma pequena palavra. E quando pediram, eu disse, meu Deus, e agora? Porque é bom ouvir, né? É muito bom ouvir. Quando você vai falar, você está se expondo, né? Não é porque Sim. você é capaz. Primeiro, você está precisando mais ainda do Senhor. E quando foi falado isso, eu cheguei em casa com um temor e comecei a orar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? E ali eu lembro que naquela noite eu perdi o sono, né? Alguns momentos da noite. Aí eu me levantava, me ajoelhava e orava. Mas o mesmo sentimento, na primeira oração que eu fiz, o Senhor falou assim, me use como exemplo. Era para falar um pouco sobre serviço, sobre se apresentar para o serviço. E o Senhor falou claramente, use a mim como exemplo. O nosso Jesus, ele foi o nosso exemplo no quesito de servir. Amém. Ele veio à Terra simplesmente 33 anos e meio, ele só serviu. Ele sempre foi só servo, sendo filho do Pai, né? Mas, e depois eu ruminei a palavra e falei justamente isso, né? Usando ele como exemplo. Depois usei Romanos 12. E quando foi no domingo agora, o irmão que foi falar a palavra aqui também, o irmão começou a falar sobre serviço. Quando ele começou a falar, eu disse, olha, o Senhor, ele quer algo nesse negócio aí. Porque quando é de Deus, irmãs, a primeira coisa que a gente sente é paz. Amém. Segundo, vem a confirmação da palavra. Então, Amém. se você não tem paz, não é de Deus. Não vai inventar porque vai dar errado, né? Então, mais uma vez, a gente volta ao que a gente falou lá atrás, a sensibilidade, né? A sensibilidade para ver o que o Senhor quer. Aí, quando você começa a ver as coisas do modo de Deus, não tem como Ele abençoa. Então, eu vejo assim, as orações, elas vão ser respondidas, mas que elas sejam respondidas segundo o coração de Deus. A vontade de Deus sempre é Amém. boa, perfeita e agradável. E Amém. principalmente ela nos dá a paz. Sempre isso, ela nos dá a paz. O selo de Deus é a paz. Amém. 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 Acho que deu tilt no microfone. Dá para me ouvir, né? Tá dando para ouvir. Pronto. Tem uma experiência a respeito de ouvir a voz do Senhor. Eu queria trazer para as irmãs. Vocês podem até ler em casa depois todo o capítulo 3 de 1 Samuel. Mas eu gostaria de reforçar a questão da experiência de Samuel. Eu contei uma experiência, Zé Anis contou uma, Rafa contou uma, e eu vou trazer uma experiência de Samuel, porque ela é muito prática.
1 Samuel 3, versículos 4 e 5 dizem assim: O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, como ele chama, Jeanes, É, Jeanes, Rafa, Rafa. E Samuel suave. respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli Amém. e disse: Eis-me aqui. Ele era o tutor de Samuel naquele tempo. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e deitou. Tornou o Senhor a Amém. chamar Samuel. Samuel, e novamente ele foi a Eli. No versículo 8, ele diz assim: O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. Não sei quantas vezes o Senhor está precisando nos chamar para que nós nos Verdade. aquietemos para ouvi-lo. Então chamou Uhum. Samuel pela terceira vez. Samuel levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. E Eli então entendeu que era o Senhor que chamava o jovem. Samuel não tinha maturidade espiritual para entender a voz de Deus. Uhum. Muitas vezes isso também pode acontecer conosco e impedir, lembra que eu falei ainda agora? O pecado, a imaturidade espiritual, a preguiça. Então, a imaturidade espiritual pode nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Por estar junto dos irmãos, por estar buscando a palavra, por estar buscando a presença do Senhor, nós Amém. vamos amadurecendo, como Jeanes falou no comecinho. Nós vamos amadurecer e quando o Senhor chamar cada uma de nós pelo nome, nós prontamente diremos: Eis-me aqui. Amém. Qualquer outra voz diferente do Senhor que vier nos atrair, como Rafa comentou no começo, são tantas outras vozes, nós vamos saber distinguir qual é a voz que merece a nossa atenção. Amém. Verdade. Jeremias 33:3 diz assim: Clame e eu te responderei, porque o Amém. Senhor Certo. deseja nos ouvir. João Amém. 8,47 diz: aquela, vocês É. que pertencem a Deus, escutam o que Deus fala. Mateus 3,17 e 17,5 mostram Deus dizendo: a Ele, Jesus, ouvi. Não Amém. são outras vozes, é a voz do Senhor que nós precisamos Amém. ouvir. Amém. Lucas 11:28, esse é tão maravilhoso. Ele diz assim: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém. A Bíblia é recheada de Verdade. encorajamento para que nós nos aquietemos e ouçamos a voz do Senhor. Eu gostaria que Rafa e Jeanes deixassem um último encorajamento aqui para as irmãs. Como a live tem prazo, tá maravilhoso estar aqui com vocês, mas tem prazo e nós precisamos já correr para os encaminhamentos. Então, eu gostaria que vocês duas deixassem um encorajamento para quem nos escuta agora. Obrigada, pessoal, que estão conosco aqui, e para quem vai nos escutar mais à frente. Amém. Uhum. Eu quero deixar um versículo que é de Romanos, que ele fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Esse verbo, a Amém. tradução do verbo interceder, significa acompanhar passo a passo. Amém. E é um versículo que ele me encoraja quando eu não estou conseguindo discernir a voz do Senhor, né? Eu discernir é isso, é perceber as diferenças entre coisas que são muito semelhantes, né? Então, toda vez que Uhum. meu coração não consegue discernir o que sou eu, o que é o Senhor, eu lembro desse versículo, né? Independente de como eu me Amém. sinta, o Senhor, ele acompanha passo a passo os seus filhos, né? Então, É. sempre há esperança para nós. A gente só precisa perseverar no se aquietar, né? Que o Senhor, ele está ali, nos acompanhando passo a passo. Amém. 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 O nosso coração, nós temos autoridade sobre o nosso coração. Nós podemos Amém. abrir ou nós podemos fechar. Lá em Apocalipse fala que o versículo que fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém Amém. ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele constantemente, diariamente, Ele está batendo na porta do nosso Amém. coração. Amém. Então, que Amém. em nós não tenha um coração rebelde. Pelo contrário, que em nós tenha um Amém. coração sensível, né? Lá em Jeremias fala que o Senhor ele iria nos dar um coração de carne, iria tirar De o coração carne. de pedra. O coração de pedra é um coração que está trancado. Ele não quer ter comunhão com o Pai. Nosso coração precisa ter comunhão com o Pai diariamente, né? Amém. Então, quando ele bate, que de várias maneiras nós podemos ouvir esse batido, quando ele nos chama, simplesmente eu quero ter um coração de abrir o meu coração, permitir que ele entre e muito mais que isso, eu quero permitir que ele tenha comunhão comigo e eu tenha comunhão com Amém. ele. Amém. Então, eu Amém. deixo aqui para vocês, a coração. Você tem autoridade Amém. sobre o seu coração. Independente do que está Amém. acontecendo, Amém. do que você está passando, abra o seu coração para Deus. Ele quer Amém. entrar e ele quer ter comunhão com você. E tenha Amém. certeza de uma Amém. coisa: quando ele entra, ele põe tudo em ordem. Ele não É apenas põe verdade. tudo em Amém. ordem, como ele deixa tudo perfumado. Ele traz Amém. alegria, ele traz paz. Amém. Esse é o nosso Pai. Esse é aquele que está Amém. batendo no nosso coração. Ele quer colocar a minha Amém. Amém. vida e a sua vida em ordem. Amém. Porque o nosso Amém. Deus não é um Deus de caos, né? Não. Amém. É. Amados, assim, nós ouvimos vários exemplos aqui. Essa live foi muito prática para que todas nós possamos entender a simplicidade que o ser humano pode ter para ouvir a voz do Senhor. Não há Amém. complicação, não é nada Não é. estratosférico, é simples e só precisa do nosso crer. Amém. Eu Amém. gostaria de encorajar vocês a ouvirem novamente essa live, ruminar nessa palavra, o vídeo completo sobre essa experiência essencial, cujo nome é Ter Comunhão com Deus, Aquietar-se e Receber Revelação, está no nosso YouTube, mmv.r1, na playlist Experiências Essenciais. Agende a próxima live, já reserve a próxima sexta, no dia 29 de setembro, cujo título é Qual é o verdadeiro louvor e adoração? Eu gostaria de convidar agora a irmã Jeanes para fazer uma oração final, nos abençoando, e em seguida nós vamos encerrar essa live. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor, essa noite, Senhor, abrimos o nosso coração a Ti. Senhor Jesus, Senhor, nós não queremos permanecer com o coração fechado. Sim, Abrimos o nosso coração para o Senhor. Entra, Senhor, no nosso coração. Vem Amém. colocar nossa vida em ordem. Sim, Senhor, mas também venha nos dar sensibilidade para ouvir Tua voz. Amém. Senhor, nós queremos ser pessoas, nós queremos ser mulheres que ouçam a Tua voz, que Amém. ouvem diariamente o que o Senhor quer para nós. Nosso Amém. Deus é um Deus de ordem. Nosso Sim. Deus é o Deus que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Amém. Por isso, Senhor, vem nos unir à Tua vontade, vem Amém. nos unir ao que está no Teu coração. Amém. Oh, Senhor Jesus, nós Amém. abençoamos as pessoas que estão ouvindo nesse momento. Amém. Sim, Abençoamos Senhor. toda mulher que está aqui presente conosco nessa live. Senhor, Amém. cuide da vida delas, venha Cuida, suprir Senhor. cada necessidade delas. Senhor, quanto a nós, venha nos guardar, venha nos ocultar em Ti. Somos do Senhor, somos Sim. para o Senhor. Amém. 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 Senhor Amém. Jesus. Obrigada, Amém. Jeanes. Mais uma vez, obrigada, Amém. Rafa. Amém. Muitas irmãs aqui. Obrigada, irmãs. Como fizeram tantos comentários. Obrigada pelos Verdade. bênçãos. As irmãs compartilhando. Estou fazendo mangulão, eu acho que é esse o nome. E vendo a Vi. live. Obrigada pelas Amém. E reações. outros, Né? amém. Muito bom. Muitos irmãos. A irmã comentou, precisamos aprender a descansar, Amém. sim, a descansar no Senhor. Amém. Isso mesmo. Amém. Palavra maravilhosa. Amém, irmãs. Que o Senhor continue nos Amém. sustentando. Precisamos ouvir e praticar. O Senhor põe tudo Amém. em ordem. Amém. Amém. Obrigada, irmãs. Até semana Deus que vem. abençoe. Até Amém. até Jesus dia é o Senhor. 29 também. Visitem nosso YouTube. Amém. Até mais. Deus abençoe vocês. Obrigada, irmã Amém. Jeane, Um Rafa. abraço. Beijo. Obrigada, Rosa. Obrigada, Rafa. Obrigada, meninas. Tchau. Amém. Tchau.